Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Nós vamos ler do 8 a 11. Amém? Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém, glória a Deus. Senhor, que a Tua palavra abençoe as nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida como instrumento na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Lembrando a vocês que o livro do Apocalipse foi escrito às 7 igrejas que sofriam perseguição, e essa carta ela fala da batalha da igreja, da batalha entre o Cordeiro e Satanás, entre aqueles que são de Deus e Satanás, mas fala também do triunfo de Cristo ao final. É um livro profético, e o período, desse livro, que esse livro se dirige, é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E esse livro são 7 visões do mesmo período, como eu já expliquei aqui. E esse livro ele inicia com Jesus, através de João, dirigindo 7 mensagens destinadas especificamente às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. E ele escreve uma carta para cada uma, porque cada igreja tinha a sua identidade particular. Então, os pontos fortes de uma igreja eram diferentes das outras, os pontos fracos de uma igreja diferentes das outras. Então Jesus escreve uma carta através de João a cada uma delas, relatando seus pontos fortes, mas também chamando a atenção delas para suas dificuldades. E a importância de retornarmos a essas cartas hoje é que a gente vai ver que muitos problemas dessas igrejas eram os nossos problemas também. São os nossos problemas hoje. E essa carta ela não tem o objetivo de desanimar essas igrejas, mas pelo contrário, o livro do Apocalipse ele vem para mostrar a essas igrejas perseguidas que eles precisavam ser perseverantes e vencer, porque Cristo iria triunfar no final, garantindo que há uma vitória certa no final e que ninguém poderá tirar. Então o livro do Apocalipse ele vem para encorajar a igreja a lutar e ser fiel, tanto que nessas cartas você vê muito a palavra ser fiel até o fim, o vencedor, aquele que perseverar até o fim, porque é Jesus trazendo uma promessa para aqueles que vencerem esse período de luta, esse período de provação, de perseguição, e for fiel a Cristo até o fim. E ele escreve à igreja de Esmirna, no versículo 1 ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Quem é esse? É Jesus, o próprio Jesus. Então não há dúvida de que a revelação que João recebe, ele recebe de Cristo. E é a mensagem de Cristo para as igrejas. Jesus deixa isso claramente escrito, Aquele que morreu e tornou a viver. Jesus Cristo foi ele, E ele diz assim, no versículo 9: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Nos parece isso contraditório, Diz, olha, conheço a tua pobreza, mas você é rico. O que Jesus está dizendo aqui? Que materialmente a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. A realidade do povo dessa igreja era um povo de poucas posses, um povo pobre. Mas Jesus fala: vocês são ricos. Então Jesus está se referindo à vida espiritual deles,
ao que eles eram espiritualmente. Então ele está aqui colocando o confronto da realidade material com a realidade espiritual e dizendo: olha, sei das aflições de vocês, e a pobreza é uma aflição, né? A pessoa pobre, ela passa as suas aflições por conta da pobreza, mas ele diz: olha, apesar de tudo isso, vocês são ricos. Ou seja, o que realmente importa, o que realmente vai levar à vitória, vocês têm. Então vocês são ricos. Jesus coloca como essa riqueza espiritual como algo realmente relevante, como um consolo para a realidade material que eles vivem e como uma certeza da vitória que isso traria para eles. E nós aprendemos com isso, irmãos, que a igreja bem-sucedida não é necessariamente a igreja que tem um grande templo maravilhoso, que tem um povo com poder aquisitivo muito alto, uma igreja muito lotada. Não é essa igreja que é bem-sucedida. E Jesus deixa isso claro aqui. A igreja bem-sucedida é aquela igreja que é rica espiritualmente, aquela que é uma igreja viva. Essa é uma igreja rica aos olhos do Senhor. Não adianta você ter um templo que tome um quarteirão inteiro, né, com carros caríssimos no estacionamento, uma igreja de muitas posses, se espiritualmente ela estiver vazia. Para Deus, isso não está dizendo nada para Deus. Deus não precisa de bens materiais, Deus não precisa de riquezas, porque a riqueza humana diante de Deus é lixo. A glória de Deus perto das nossas, as riquezas daquilo que a gente julga tão valioso e maravilhoso é nada. Paulo falou: olha, abri mão de tudo, considero tudo como esterco para servir a Cristo. Então você vê que o que a gente julga tão valioso diante da glória de Deus não é nada. Então a igreja bem-sucedida aos olhos de Deus não é necessariamente aquela que está cheia ou tem mais recursos, mas é aquela que promove a salvação de vidas, aquela que é fiel à palavra de Deus. Igreja viva é aquela que prega o evangelho da salvação e que salva, tira vidas das trevas para a luz. Igreja que é fiel ao Senhor e vive segundo a sua vontade. Essa é a igreja que aos olhos do Senhor é rica. E ele continua: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, aqui ele está tratando de pessoas que estão no meio do povo de Deus, que aos olhos humanos não podem ser distinguidas, percebidas, mas que aos olhos de Deus ele sabe que não são pessoas de Deus, mas são sinagogas de Satanás. Ou seja, aqueles que apesar de estar na igreja continuam praticando obras da carne. Aqueles que apesar de estar na igreja continuam pensando como homens, continuam agindo como homens carnais e não pessoas espirituais. E Jesus ele pode identificar claramente essas pessoas. E ele diz: olha, eu sei que no meio de vocês há pessoas que se dizem, mas não são sinagogas de Satanás. Irmãos, a verdade é que as estatísticas dizem que a gente vive em um país cristão. Isso já é dito há muitos anos, que se você for fazer um levantamento, todo mundo diz que é cristão. E se a gente olhar a realidade do nosso país, não condiz com essa estatística. Porque muitas pessoas se dizem cristãs pelo fato de simpatizarem com Cristo, com a fé cristã. Outros porque quando eram pequenos foram batizados na igreja católica. E outros porque de vez em quando vão a uma missa ou de vez em quando entram na igreja e vão ao culto. Então se perguntar: eu sou cristão. E as estatísticas mostram um país com predominância cristã, mas que a gente vê que a sua realidade não expressa isso. É um país numa realidade social muito difícil, né? É um país com uma anarquia moral muito grande e um país que predominante. Se tivesse a quantidade de cristãos que se declaram nesse país, com certeza esse país seria outro. Mas a verdade é que a gente lida dentro e fora da igreja com os cristãos nominais. Aqueles que são cristãos, alguns até que têm o kit crente, mas a sua vida na verdade não é uma vida cristã. É cristão quando está aqui na igreja, mas quando sai fora dela age como todo aquele que não é cristão age.
nós cristãos não podemos identificar essas pessoas, porque aos olhos humanos a imagem é muito boa, passa muito bem pela gente. Mas a questão é que Deus identifica. Deus sabe quem são igreja e quem não são a sua igreja. Por isso, a igreja invisível a gente não conhece, só vai conhecer quando Jesus voltar. Porque a igreja verdadeira que Jesus vai reunir quando ele voltar, ela está espalhada por diversas denominações. Parte dela está até na igreja católica. E está espalhada em diversas denominações, porque a igreja vive aquela que só Jesus pode ver, só Ele pode separar os verdadeiros cristãos. Então ele deixa claro isso aqui, né, para a igreja de Esmirna, dizendo: olha, eu sei quem são cristãos aí, quem são sinagoga de Satanás, que estão no meio de vocês. Jesus fala isso claramente também, quando ele ainda está com os discípulos, que ele diz: olha, vai crescer joio e trigo, mas a gente não pode tirar o joio, porque tirando o joio pode prejudicar o trigo, matar o trigo. Então deixa os dois crescer junto, que na colheita serão separados. O joio será queimado e o trigo será reunido. Então Jesus diz claramente: a igreja, há joio e trigo sim, há pessoas que estão na igreja e não são igreja. E ele relembra isso e traz isso à igreja de Esmirna mais uma vez. Em Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30, ele diz assim: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, é Lucas 13, 23 a 30. Lucas 13, 23 a 30. Eu vou ler de novo. Lucas 13, 23 a 30. Amém? Diz assim: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz. Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. E então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então a realidade: aquele que será salvo é aquele que reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e for fiel à sua palavra. Versículo 10, ele diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha só, Jesus não está dizendo, ser fiel até onde você aguentar, ser fiel até onde você vê que a tua vida não está em risco. Olha o que ele está dizendo aqui: ser fiel até a morte. Fidelidade é algo que o cristão não pode abrir mão, ainda que ele morra. Ele não pode ser infiel a Deus. E isso, gente, por uma razão muito óbvia, uma matemática muito simples. Se a gente for infiel a Deus para preservar a nossa vida, que dura 80, 90 anos, e com isso a gente abrir mão de uma vida eterna, seria loucura. Então Jesus diz: ser fiel até a morte, porque você morrer tem uma vida eterna para você viver. E tem ideia do que é vida eterna? É eterna, não acaba nunca, nunca mais vai ter morte. E a gente, se for infiel, vai perder isso por causa de 20, 10 anos, 30 anos, não sei. É uma matemática que nos parece muito simples, mas praticá-la é que é difícil. Porque a gente
é fiel até um limite, a verdade é essa, né? Os seres humanos, a gente é fiel até um limite. Um dado importante, por volta do século X, quando a igreja se aliançou com o Estado, e a gente vê que na história da igreja, por muito tempo, ela teve, acho que, alianças com governos, e muitas vezes ela foi até o próprio governo, né? Que obrigou a todo o povo a confessar a fé cristã, foi o período de maior degradação da igreja no seu clero, ou seja, houve uma época em que a igreja foi a religião oficial do Estado, então todos tinham que ser da igreja cristã, porque era a religião oficial do Estado, e todos foram obrigados a confessar a fé cristã. E foi o período, gente, que a igreja teve a maior degradação moral, a maior degradação de fé. Foi o período pior da igreja, moralmente falando, e falando em termos de santidade também. Foi o pior momento da igreja. Porque vejam bem, essa é a questão. Por isso que a igreja ela tem que rever muito essa questão de estratégias para encher a igreja, porque não é encher a igreja o problema é você santificar vidas, o problema é você ter pessoas verdadeiramente convertidas. Não é você ter uma igreja cheia, e a tônica da carta à igreja de Esmirna é essa, que não adianta uma igreja cheia, que ela não é bem sucedida por estar cheia, ela é bem sucedida por ter adoradores e pessoas fiéis. E a igreja ela precisa rever esse conceito hoje de que igreja bem sucedida é igreja cheia, porque não é. E isso aqui prova quando a religião cristã foi oficial do Estado e todos foram obrigados a ser cristãos, foi o pior período da igreja em termos de santidade, em termos de valores morais. Ela nunca teve uma fase tão ruim. E é isso que a gente tem que parar e pensar, e as pessoas estão indo pela contramão do que realmente importa. Estão indo pela contramão do que realmente importa. E existe um levantamento feito pelo Grupo Internacional Portas Abertas, que o radicalismo islâmico representa no ranking de países mais perigosos, inclui a Coreia do Norte, Síria e Iraque. Ou seja, o islamismo ele é mais perigoso nessas áreas, né? Coreia do Norte, Síria e Iraque. Cerca de 100 milhões, olha isso, cerca de 100 milhões de cristãos são perseguidos atualmente no mundo por causa da sua fé. 100 milhões, não são 2 ou 3. De acordo com o relatório anual do grupo, que é esse grupo Portas Abertas, que é um grupo que ele tem um trabalho que apoia os cristãos. Essa pesquisa foi feita em 2015, não é tão antiga assim, foi 7 de janeiro de 2015. A situação mais grave é na Coreia do Norte. Dos estimados 200 mil a 400 mil cristãos que vivem no país, 70 mil são presos em campos de trabalho forçado, onde são torturados, segundo a Organização Internacional Portas Abertas. A seguir aparece no ranking a Somália, Síria, Iraque, Afeganistão, Sudão, Irã, Paquistão e outros. O levantamento se baseia na análise de especialistas em direitos humanos e pesquisadores sobre a violência contra cristãos e restrições oficiais ou informais ao direito de exercer a fé, se converter à religião e gozar das suas normas, suas mesmas liberdades civis de outros cidadãos. Na maioria dos países listados, o extremismo islâmico é a razão para a discriminação, segundo Portas Abertas. Militantes islâmicos representam a maior ameaça dos cristãos em 18 dos 20 países considerados os mais perigosos para os cristãos. Na Síria e no Iraque, os cristãos vêm sofrendo recentemente, sobretudo por conta do avanço da milícia terrorista Estado Islâmico, que expulsou centenas de milhares de adeptos da fé das áreas que conquistaram, matou 271 cristãos no Iraque e outros 60 na Síria, segundo esse relatório. De janeiro a outubro de 2014, 4.344 cristãos foram mortos, mais do que o dobro das 2.123 do ano anterior. Irmãos, cristãos estão perdendo a vida por causa da fé, isso nos dias de hoje. Ser cristão aqui no Brasil é fácil, você pode até ir para uma praça pública e pregar o evangelho. Você pode até fazer isso, ninguém vai te incomodar porque você está fazendo isso. Recentemente saiu uma lei que não pode mais fazer o culto no trem,
Houve uma lei porque as próprias pessoas do trem que começaram a reclamar, e a Supervia, eu não sei quem entendeu que se os cristãos tinham direito, outros teriam também, e então eles resolveram abolir, tirar. Mas você não é impedido de fazer culto em praças, em qualquer lugar. Nós temos a nossa cruzada esse ano, já fizemos cruzada no passado, 2, e podemos fazer isso. Mas tem países que você simplesmente por dizer que é cristão, você morre. E Jesus diz, olha, aquele que for fiel até o fim, esse vai ser salvo. Esse vai herdar o reino. Então, irmãos, essa é a ênfase da igreja de Esmirna. Que a gente não se atenha, não veja a igreja como bem-sucedida pelo número de membros ou pelos seus bens materiais, mas a igreja bem-sucedida é vista pelo aspecto espiritual dela, pelo aspecto espiritual da igreja. Então não adianta você ter igreja lotada, muito grande lotada, se as pessoas não são verdadeiramente cristãs. E Jesus falou aqui, olha, eu sei que entre vocês tem sinagogas de Satanás. Tem sinagogas. Satanás, irmãos, ele não está preocupado em tirar as pessoas da igreja, ele está preocupado em tirar as pessoas do reino de Deus. Tanto faz se elas estão na igreja ou não, isso para ele é indiferente. O que ele quer é tirar do reino. Então a gente tem que ter em nossa mente isso, que a gente precisa, o que vai definir a nossa salvação, não são a nossa frequência, a nossa participação na igreja, ainda que seja importante, porque a comunhão dos santos é fundamental para a nossa vida espiritual. Não tem como a gente ter uma vida espiritual sadia sem a gente participar da comunhão dos santos. É uma coisa que nos alimenta e é muito bom para nós. Somos chamados a nos ombrear com Cristo na sua obra, mas se não houver uma vida espiritual sustentando isso, a gente está fazendo a obra pela obra, como diz Paulo em 1 Coríntios, a gente está como um sino que toca, faz barulho, mas não passa de um badalar de sino, não tem nada além daquilo ali. Então, que a gente esteja, mais uma vez, como ele alerta aqui a igreja de Esmirna, que a gente esteja alertando para essa verdade. Hoje à noite, a igreja católica, hoje ela celebra o Domingo de Ramos, mas o calendário litúrgico que ela segue é seguido por qualquer igreja cristã, não é exclusivo deles. Então hoje eu vou estar fazendo a pregação hoje à noite sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Hoje à noite vamos estar celebrando esse momento que antecede a morte dele na sexta-feira. Então eu estarei fazendo isso hoje à noite, nós vamos servir a ceia agora. E pedir que a gente, nesses últimos momentos aí da Sexta-feira Santa, da chegada da Sexta-feira Santa, que seja o momento da gente tirar um tempo maior para uma reflexão de vida, Eu tenho falado isso desde o início. É fundamental que a gente se prepare para essa Sexta-feira Santa, que não seja para nós a mesma coisa que é para quem não é cristão. Para quem não é cristão, um feriadão, está todo mundo comemorando, doido que chega a sexta-feira, que é um feriadão, mas que para a gente seja mais do que isso, que a gente seja a celebração da morte de Cristo, que é pela morte dele que estamos aqui hoje. A gente não estaria aqui hoje se ele não fizesse o sacrifício da cruz. Então, o mínimo que a gente pode fazer é celebrar, e celebrar de uma forma digna, A gente se preparar para essa celebração, fazer dessa semana uma reflexão maior, mais do que a gente faz normalmente, refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos pecados, buscar a presença do Senhor, o perdão de Deus, para que a gente possa, na sexta-feira, a gente estar com o coração pronto para celebrar plenamente, esse dia tão especial da igreja, Eu repito, mais importante até do que o Natal, porque foi nele que nós fomos resgatados e salvos. Glórias ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O mais bonito de tudo isso é nós contemplarmos o amor de Deus por nós, porque quando ele assumiu a cruz, quando ele se colocou na cruz em nosso lugar,
não havíamos feito nada para merecer, não havíamos feito nada para sermos dignos do que Ele fez, mas Ele fez pelo amor que Ele sentia por nós e que Ele sente por nós. E é um amor, irmãos, que nunca experimentamos na nossa realidade humana. Não há um amor assim na nossa realidade humana. Porque por mais que alguém nos ame, esse amor ele vai estar sempre tocado pelas nossas limitações, pela nossa imperfeição e pelo nosso pecado. Nós não amamos de uma forma perfeita e de uma forma plenamente santa. Mas esse amor de Deus, ele é infinitamente maior do que o nosso. É um amor santo e é um amor perfeito. Não podemos ser amados aqui na terra por um amor tão grande assim. E esse amor que levou Cristo à cruz por nós. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. Te pedimos, Senhor, que o nosso domingo seja plenamente abençoado por ti, Senhor. Que não obstante, Senhor, aquilo que planejamos fazer hoje, que tu vais à frente, Senhor, conduzindo o nosso dia segundo a tua vontade. Abençoa os nossos lares nesse dia que é o dia da família estar reunida. Que tu estejas presente, Senhor, que haja paz, harmonia, Senhor, que haja o teu amor presente em nossos lares. Prepara, Senhor, tudo o que acontecerá nessa igreja hoje. A aula de batismo, Senhor, o culto da noite, reunião da juventude, dos adolescentes, que tudo esteja nas tuas mãos, Senhor. Vamos pedir agora, nos abençoe, Senhor. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Que antes de você sair, abençoe essa vida que Deus colocou ao seu lado hoje.